Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Deus, seja com você. Estamos começando o programa Crescendo na Palavra. Sempre neste horário você cresce, aprende como o Senhor Jesus, Ele sempre desejou, ensinar as pessoas a conhecer a vontade. Qual é a vontade de Deus? Nós estamos aqui para fazer exatamente isso, para falar para você qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós cresçamos no conhecimento da palavra dele, apóstolo Edilson. Cada dia ele diz, medite todos os dias. Cada dia medite de dia e de noite a minha palavra. Quando nós crescemos em conhecimento da palavra de Deus, nós crescemos em conhecimento de Deus. E é isso que nós queremos trazer para você. Cresça conosco na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. São duas coisas que Jesus falou que era importantíssimo a gente conhecer. Duas coisas. As Escrituras, você conhece as Escrituras? Tem que conhecer, é muito importante. Por quê? As Escrituras, elas são algo sobre religião? Não, nunca foi. As Escrituras é a vontade de Deus. São as orientações de Deus. Tem gente que fala que a Bíblia é um livro religioso. Não sei quem foi esse burro, não sei quem foi essa pessoa nécia que disse que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia nunca foi um livro religioso. A Bíblia, ela é uma junção de vários livros, biblion, quer dizer, a junção de vários livros que tem a vontade de Deus, que aconteceu, a história do povo, da criação, é a vontade expressa de Deus. E como que você sabe, apóstolo, diz que é a vontade de Deus? Porque homens, mulheres santas de Deus, homens santos de Deus, pessoas que se consagravam de verdade a Deus, que não tinham nada a ver com as imoralidades, as imundícias dessa vida, pelo menos quando elas escreveram, né? E elas se deram a Deus, e Deus, então, pelo seu Espírito, inspirou essas pessoas, e elas escreveram, essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, elas escreveram da parte de Deus quais eram as vontades de Deus. Inclusive, nós temos até agora um novo quadro nessa programação, que você pode tirar suas dúvidas. Isso mesmo, apóstolo. Você tem ainda algumas dúvidas a respeito das Escrituras? A respeito de como elas foram inspiradas, por que foram escritas, ficaram registradas, e são esses os livros que hoje compõem a Bíblia, compõem as Escrituras Sagradas? Então escreva a sua questão, a sua dúvida para nós. Você pode mandar uma mensagem de texto pelo celular ou enviar um e-mail, e nós estaremos fazendo as respostas para você. E aí, qual é a sua dúvida? O que você gostaria de saber, de conhecer mais concernente à palavra de Deus? Então, está aí na sua tela o nosso e-mail. Você pode nos mandar um e-mail e fazer as suas perguntas. Se você quiser que a gente identifique você, a gente vai identificar com certeza. Se não, se você não quiser, não precisa colocar o seu nome, eu deixo ali o seu nome, porém, fale para a gente não te identificar, e a gente vai responder aqui simplesmente como uma pessoa desconhecida, porém que quer saber algo concernente à palavra de Deus. Então mande aí, ou através do e-mail e também através de uma mensagem de texto nesse celular. Mande a sua questão para a gente. Exatamente. E hoje, apóstolo, nós vamos trazer aqui no Crescendo na Palavra, a respeito de como nós devemos persistir para alcançar aquilo que desejamos. E nós temos textos que nos orientam claramente de que se nós queremos alcançar alguma coisa, se nós desejamos alguma coisa, devemos persistir na busca. O Senhor Jesus, Ele contou uma parábola onde havia uma viúva, principalmente naquela época, uma viúva, ela era muito precária, necessitada, não tinha ninguém por ela. E essa viúva morava na mesma cidade, que tinha um juiz mau, muito perverso, muito ruim aquele juiz, e ela ia sempre naquele juiz. Jesus conta essa história dizendo que ela levava a petição e pedia para ele julgar a causa dela e fazia justiça.
E por muitas vezes aquele juiz enxotava aquela viúva, desconsiderava ela, e ela voltava de novo e insistia: faça justiça, juiz, faça justiça. Juiz: você é viúva, vai embora. E o juiz não fazia. E ela insistia de novo até que Jesus disse o seguinte: o juiz, não aguentando mais a persistência, olha só, a persistência daquela mulher, o juiz injusto, o juiz era injusto. No Brasil também tem vários juízes injustos. E Jesus falou que o juiz naquela época era injusto. E o juiz, por causa da persistência da mulher, o juiz se levanta e ele fala: mulher, está aqui a sua justiça, sua causa está ganha, pelo amor, se retira da minha presença. E a mulher saiu feliz da vida com a causa julgada e o juiz fez justiça. E Jesus falou o seguinte: olha só, você viu esse juiz injusto, ele é injusto. E ele fez justiça, porque teve alguém que persistiu. Então o negócio, pastora Wandé, como a senhora falou, como que a gente consegue vencer? Jesus ensinou, com a persistência diante do juiz. Aí Jesus termina a parábola dizendo: e o justo juiz, Deus, não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Exatamente, aqueles que clamam de dia e de noite. Está tudo bem na sua vida? Clame a Deus por aquilo que tu quer. Está passando um momento de dificuldade? Continue clamando a Deus por aquilo que você quer. Tudo dentro da palavra. Isso que nós estamos liberando para você é o entendimento que Deus trouxe na palavra dele. Essa mulher, ela necessitava de que o juiz liberasse a sua causa. Veja só, ela tinha uma causa na justiça. Precisava que o juiz recebesse nas mãos dele aquela causa e liberasse em favor dela. Você sabe que quando você entra com uma causa na justiça, ela se chama um processo. Por quê? Porque tem várias etapas. Então Jesus aqui, ele está nos ensinando que quando nós queremos alguma coisa, nós temos que ir para Deus e vencer as etapas das petições, até que nos seja liberado. Tem uma outra passagem no Evangelho de Marcos, onde Jesus ele está andando com uma multidão, com os discípulos dele, seguindo para uma determinada direção, e veio uma mulher que tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava por ali na cidade. Essa mulher, há 12 anos, ela sofria de uma enfermidade. Então, qual era o querer daquela mulher? Ela queria ser sarada. Essa era a petição que aquela mulher tinha para Deus. Ela queria ser curada daquela hemorragia que ela tinha há mais de 12 anos. O que ela fez? Essa mulher saiu andando atrás daquela multidão. Ela começou a invadir a multidão, ultrapassar as pessoas. O intuito dela era se aproximar de Jesus, porque ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, ela receberia aquilo que ela estava desejando. Ela receberia o que ela queria alcançar. Ela começou a desenvolver ali um processo para alcançar aquilo que ela desejava. E essa mulher atravessou a multidão, se aproximou de Jesus, tocou nele e recebeu o que ele queria. Ela persistiu. Apóstolo Edilson, naquela época, uma mulher, já nem era normal uma mulher sair na rua e ficar andando atrás de uma multidão. Quanto menos uma mulher que estava enferma por uma hemorragia, era considerada imunda. Uma mulher que estava com processo de hemorragia, ela não podia sair na rua e encostar num homem, porque ela corria o risco de ser apedrejada, porque era como se ela transmitisse o mal que estava nela para ele. Então era proibido uma mulher dessa sair na rua. Mas aquela mulher queria muito ser sarada. Então veja que depende do quanto você quer para você alcançar aquilo que você deseja. Tem que estar disposta a vencer as etapas. Ela sabia, a lei dizia, assim como a lei diz, a lei do trânsito diz o seguinte: se você ultrapassar o farol vermelho, você é penalizado, você recebe vários pontos na carteira, uma multinha bem pesada chega para você, você tem que ser penalizado. E a lei lá em Israel era clara, tocou num judeu com hemorragia, a pessoa com hemorragia tocasse no judeu, a lei era clara, tinha que ser apedrejada. Mas ela venceu essa barreira do medo, ela venceu, ela correu risco ali de morte, ela não estava nem aí, para ela
era vencer ou vencer. Então, ela, como a senhora falou, era um processo, ela teve que passar aqueles processos, aquela etapa, até Jesus, certa vez, ele também disse que quem pede recebe, que quem busca encontra, que quem bate a porta se abre, quer dizer, são etapas, são processos. E essa mulher, depois que ela é curada, Jesus vai elogiá-la, dizendo que, olha, mulher, a sua fé é muito grande. Por que Jesus elogia ela? E ainda diz, mulher, você está salva, pode ir embora. Por quê? Porque ela venceu as etapas. Ela queria ser curada, ela acreditava que Deus, o amor de Deus, estava acima das regras. As regras, elas não eram maiores do que o amor de Deus. Então, o amor de Deus invadiu a vida dela, o poder de Deus invadiu a vida dela, de uma maneira que o próprio Jesus, pastora Wanda, ele mesmo diz o seguinte: opa, calma aí, alguém me tocou aqui, porque de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. Quer dizer, por que o poder foi liberado? Porque ela acreditou. Então, quando a pessoa também acredita que o amor de Deus, o poder de Deus, ela persiste naquilo ali, e ela insiste naquilo ali, o amor de Deus é maior do que qualquer regra. A regra, tem gente nos assistindo agora que elas estão aprisionadas em regras de homens mandando em você, um monte de regras aí, ainda falam que até o próprio Deus, ele falou isso e você fica morrendo de medo, um monte de regras. E Jesus, ele, em vez de repreender a mulher que quebrou as regras, ele elogia a pastora Wanda, porque o amor de Deus, o poder de Deus está acima das regras. Acima das regras humanas. Quando ela venceu aquelas regras humanas, inclusive, como o apóstolo até falou, ela correu um risco ali de ser apedrejada. Ela aceitou correr o risco de morte para alcançar aquilo que ela queria.